Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós vamos falar neste vídeo, nesta aula, sobre a civilização romana. A civilização romana foi uma civilização que toma conta do Império Grego, como a gente já sabe. Nós vamos falar um pouquinho ainda do Império Grego, mas ela vem e toma conta do Império Grego e se torna numa força cosmovisional marcante para o Ocidente, alterando para sempre, até os dias de hoje, né, a maneira de pensar ocidental. Foi uma das mais importantes forças cosmovisionais de toda a história do Ocidente, e não à toa durou praticamente 1000 anos de império, que não podem ser desprezados de forma alguma. Então, nós vamos primeiro lembrar, né, senta aí, vamos lembrar sobre a civilização grega. Os gregos construíram uma civilização de natureza metafísica. O que é isto? Os gregos, como resultado da sua cosmovisão metafísica, construíram uma civilização de traços perfeitos, a busca da suavidade, da juventude, a imponência olímpica, a sua arquitetura, a sua arte, a sua moda, as estruturas sociais, a sua governança política grega. Todas essas estruturas de realidade foram intuídas a partir da ideia metafísica. Lembra que neste período os gregos prevaleceu no mundo grego as ideias platônicas, o mundo das ideias, o mundo perfeito, a ideia de ordem, de organização. Então, os gregos têm muito forte no seu mapa cognitivo essa ideia de transcendência olímpica, essa intuição, essa reflexão sobre o que deveria ser o mundo dos deuses, e ele traz para a Terra, ou traz para a sua vivência natural, uma espécie de reflexo deste pensamento. Por isso a gente diz que os gregos, o modo de pensar grego e de viver, se unem. A ideia grega de mundo se transforma na prática numa civilização. A visão platônica prevalece na Grécia durante o período clássico helenístico. Isso foi fundamental para que as forças das ideias metafísicas determinassem os elementos da física. O andar de cima estruturava o andar de baixo, a cognição reflexiva intuía os processos de ordem que se revelavam na arte, na arquitetura. Como eu já falei, então, essa ideia de mundo grego, de trazer a beleza metafísica para o mundo real, para a vivência real, deu a eles a condição de construir uma sociedade que diferia das demais. O Ocidente, então, ele passa a ser uma visão mais metafísica de mundo, mas uma metafísica prática, uma metafísica que se transforma na realidade física, dando a condição do mundo ocidental, do mundo grego, conhecido na época, de ser uma civilização, entre aspas, mais avançada, mais organizada. E isso vai ser muito importante. Uma coisa que eu quero que vocês guardem bem, isso é importante para o mundo ocidental, é que o andar de cima, a metafísica, ela vai influenciar e determinar o andar de baixo neste período. O período que vai seguir ao mundo grego é o período romano. O tempo passa em 146, por volta de 146 da era cristã, ou antes de Cristo, perdão, os romanos chegam até o mundo grego. A conquista romana se deu, você olha aí nesse mapinha, você vai ver assim essa bolinha mais azulada, ela ali representa o mundo etrusco romano. Os etruscos ficavam ali na Península Ibérica, no que a gente chama hoje de Península Ibérica, Portugal, Espanha, e eles caminham em direção à Itália, que fica no meio do caminho entre essa península e a Grécia, que está ali circundada por um anel dourado. Ali está a Grécia. Veja só, os etruscos chegam até a Itália e dominam Roma. Só que quando eles chegam em Roma, esse povo, que era um povo de força, um povo de contundência física, este povo etrusco, eles encontram em Roma uma cidade muito organizada já. E aí há uma somatória de forças. A força dos etruscos, a organização dos romanos criam juntas uma máquina de guerra.
esta máquina de guerra avança para o mais, caminha em direção ao Oriente, mas especialmente vai chegando ali no Império Macedônio, e eles vão encontrar no Império Macedônio quase nenhuma resistência. Haverá uma guerra contra a cidade de Corinto, mas praticamente você não vai ver uma grande luta, uma grande batalha entre romanos e gregos. O que você vai ter, então, é uma dominação mais suavizada. E nós vamos falar um pouquinho por que isso aconteceu. Primeiro, os gregos, eles estavam lutando lá no Oriente, na Índia. Alexandre o Grande está espalhando seu grande império no período helenístico e não notou, ou talvez não tenha dado a atenção necessária para esta chegada do povo etrusco romano. Então, enquanto os gregos espalhavam o império do Oriente, eram ameaçados pelo conquistador exército formado pelas forças etruscas e pela organização prática dos romanos, que em meados do século II invadem a península da Macedônia e tomam a cidade de Corinto. Depois que eles tomam a cidade de Corinto, acontece o que a gente pode chamar de um episódio interessante. Vamos dizer que é um amor à primeira vista. O que foi que aconteceu? Os romanos, eles são conquistados, né? Eles são conquistados pela visão grega de mundo. Quando os romanos chegam naquela civilização dionísica, naquela aparência diferente, naquele mundo diferente, os romanos, eles refazem a sua própria visão, os seus sistemas de coerência para a realidade. Eles se impressionam com o mundo grego. E eles começam a buscar, naquela civilização, uma espécie de inspiração. Então, o que a gente pode dizer é que eles, não tendo o mesmo refino filosófico para construir uma civilização como a dos gregos, os romanos vão ter que. Eles conquistam aquela civilização e dizem: nós queremos isso, nós queremos construir, manter essa civilização. Mas eles não têm o mesmo refino filosófico para construir aquela civilização metafísica. O que eles têm é força, é physis. Então os romanos, eles constroem um império que vai ser baseado na força. Eles vão trazer à luz, não pense que os romanos são mais, empobrecem o mundo grego, ao contrário. Os romanos trazem uma força para o mundo grego que o próprio Alexandre o Grande não conseguiu. Os romanos conseguem tornar este império único, ou unido, um império bastante coeso, porque os romanos criam o sistema de leis, os romanos criam a ciência do direito, uma ciência coercitiva, em que se impõe a vontade de se construir uma civis. Você não espera que os homens definam o que é a beleza. Você vai lá e diz: a beleza é isto. Eles são conquistados pela estética grega, eles se rendem a esta estética grega, e rendendo-se a esta estética grega, eles também começam a construir uma nova civilização. A diferença, então, o que a gente diz é que a cosmovisão romana positivou a cosmovisão grega e assimilou seus conteúdos, ou parte deles. Só que, nesse processo, vai ocorrer algo que a gente vai chamar de uma inversão cosmovisional, uma mudança de direção. Em que sentido? O que significa esta cosmovisão reversa, esta inversão cosmovisional? Os romanos, na verdade, com a sua força physis, eles vão organizar um império auxiliado pela lei. Então você vai ver que o andar de baixo vai comandar o andar de cima. Na verdade, é a força physis que está impondo uma estética, uma ideia transcendente. Tanto é que quando os romanos copiam a religião grega, você vai ver os romanos copiando a religião grega de uma maneira simplesmente transpondo os deuses gregos para o mundo romano. Você vai ver os romanos, então, trabalhando muito com uma ideia estética, uma ideia de uma civilização construída a partir da percepção natural,
sensível, uma construção de baixo para cima. O próprio imperador, em um dado momento, vai se declarar ao alto, proclamar, por meio da lei, um rei. Então, quando você vê, por exemplo, os casos mais conhecidos, como o caso da crucificação de Jesus Cristo, que é bastante conhecido nosso por causa do cristianismo, o que você vê? Você vê o Império Romano, por meio das suas forças régias, na verdade, do seu exército, a força física, impondo uma ordem. Eles acharam que havia uma conturbação, tal. As autoridades chegam ali e falam assim: ó, não pode ter conturbação, nós precisamos de uma civitas organizada. Então eles condenam pessoas, eles, pela força da lei, impõem a sua percepção de mundo. O Império Romano é um império de 1000 anos. Nós não podemos depreciar a sua força. Nós precisamos compreender o Império Romano e entender que ele impregna na mente ocidental, na capacidade ocidental, pelo menos duas grandes contribuições. A primeira delas, a contribuição da civilização legalista, da percepção legalista de mundo. Até hoje, a gente organiza a nossa vida em termos de lei. Até coisas simples, como é proibido fumar em lugar fechado. Nós podemos até intuir de forma natural que fumar em um lugar fechado era uma coisa negativa, mas para nós tem mais sentido, mais poder organizador de sociedade se isso for imposto de acordo com uma lei. A segunda contribuição romana muito importante é o senso estético, a percepção e o desejo estético. Num certo sentido, a mente ocidental, depois dos romanos, passa a ter uma característica de busca de aparências, uma busca estética intensa. É a organização da sociedade, mesmo o desenho político, ele é bastante estético. Se você compara essa transição, nós poderíamos dizer que o mundo grego buscava, na verdade, transcendente, uma realidade imanente. Os romanos fazem o contrário. Na realidade imanente, eles constroem uma ideia transcendente, eles querem impor uma ideia transcendente, não se importam muito se ela é uma ideia verdadeira, mas que ela tenha uma estética verdadeira, uma construção que satisfaça essa cognição. Então, os romanos trazem para nós esta contribuição. Eu queria que vocês fizessem uma rápida pesquisa, veja, sobre o que a gente chama de a filosofia romana, é o estoicismo romano. Esses são três nomes muito importantes: Sêneca, talvez o primeiro grande estoico romano, Epiteto e Marco Aurélio, o imperador filósofo. Pesquise, procure conhecer os principais fundamentos ou os princípios fundamentais do estoicismo romano. Faça uma relação com essa ideia romana de um mundo essencialmente prático, de um mundo essencialmente físico. Note que a própria filosofia romana vai na direção da sua cosmovisão e é por ela influenciada. Você pode, o estoicismo talvez tenha sido a grande escola filosófica romana. Lógico, o estoicismo não começa em Roma, o estoicismo é uma filosofia que começa na Grécia, mas muitos historiadores dizem o seguinte, que o estoicismo era a filosofia grega menos grega, até porque ela vai surgir já num período de aproximação dos romanos, parece que ela sofre muito a influência da presença de Roma. Então eu gostaria que vocês fizessem uma rápida pesquisa para conhecerem essa maneira de pensar e fazerem uma ligação com a nossa aula de hoje. E esse material vocês vêm com ele preparado para entregar através da envio de tarefas, da aba envio de tarefas do Moodle para a próxima aula na próxima semana. Obrigado, até a nossa aula hoje.